Estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar o processo de separação de misturas, mais especificamente a separação de misturas heterogêneas. Antes de iniciarmos a aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam usufruir do conteúdo da nossa aula. Devemos lembrar que misturas nada mais é que um sistema onde contém duas ou mais substâncias quimicamente diferentes. Quando nós falamos em separar misturas heterogêneas, nós precisamos lembrar o que são misturas heterogêneas. São aquelas que apresentam duas ou mais fases. A gente consegue identificar dois ou mais componentes daquela mistura, daquele sistema ali onde existem aquelas substâncias quimicamente diferentes. Quando nós falamos de separação de misturas heterogêneas, são processos que são chamados de processos mecânicos, ou seja, não vai haver reação química nos materiais. Os materiais separados eles vão manter as suas propriedades físico-químicas. O primeiro processo de separação de misturas heterogêneas que vamos falar serão misturas de sólidos. E o primeiro processo será a flotação. Em que consiste a flotação? Imaginemos que tenhamos dois sólidos com densidades diferentes e iremos utilizar um líquido onde terá uma densidade intermediária. Então, eu tenho um sólido A, que é mais denso, um sólido B, que seria menos denso, e o líquido teria uma densidade intermediária. Ele seria menos denso que o sólido A e seria mais denso que o sólido B. Então, a flotação ela separa dois sólidos que apresentam densidades diferentes a partir de um líquido com densidade intermediária. Aqui no exemplo, nós podemos ver areia, água e serragem. Veja que a areia é quem tem a maior densidade, então ela fica no fundo do recipiente. Quando colocamos a água, que tem a densidade intermediária, faz com que a serragem, que estava misturada com a areia, ela boie. Então aí ocorre o processo da separação. Esse é o processo da flotação. Ele é baseado nessas diferenças de densidade e nós utilizamos um líquido com densidade intermediária. A levigação também é um outro processo para separar mistura de sólidos, que também tem densidades diferentes, só que na levigação o processo se resume a passar a mistura por uma água. Então, o que acontece? Esse processo é muito utilizado na mineração. Nós temos um sólido que é mais denso, temos um sólido que é menos denso, nós passamos uma corrente de água, essa corrente de água leva o sólido menos denso e no vasilhame, né, fica o sólido que é mais denso. Peneiração também é um outro processo para separar sólidos. Só que a peneiração, nós utilizamos uma peneira e os sólidos serão separados devido aos seus tamanhos, às suas granulações. Então, os sólidos que têm tamanhos maiores, granulações maiores, eles ficam retidos na peneira, enquanto que os sólidos que têm granulações menores, eles passam. A peneiração ela separa sólidos com granulações diferentes. A catação também separa sólidos de sólido, só que é um processo manual. E nós utilizamos muito a catação para separar cereais. Então, quando a gente compra um feijão, por exemplo, a gente usa o processo da catação para tirar pedras que vêm ali misturadas. Às vezes vem outros cereais misturados, como milho, né, vem palha. Então, o processo da catação, nós iremos separar sólidos de sólidos, só que é um processo manual. A separação magnética também é um outro processo para separar sólidos e esse processo se baseia justamente em propriedades magnéticas. Então, a separação magnética, a partir da utilização de um ímã, separa sólidos que apresentam propriedades magnéticas daqueles que não têm. Imaginem vocês que nós tenhamos limalha de ferro e tenhamos enxofre, então serragem, e estão misturados. Eu quero separar um do outro. Eu coloco um ímã. O ferro eu sei que será atraído porque ele tem propriedades magnéticas, então ele será atraído pelo ímã, enquanto que a serragem, o enxofre, ele não será atraído. Então esse é um processo de separação de sólidos utilizando propriedades magnéticas de um dos materiais. No caso aí o ferro é quem possui a propriedade magnética de ser atraído pelo ímã. Agora mistura de líquidos, né? Um processo utilizado para separar líquidos heterogêneos, né, mistura heterogênea de líquidos, é a decantação com sifonação.
é um processo de transporte de um líquido de um nível mais alto a outro mais baixo. Então, o sifão ele funciona sugando o líquido para o seu interior. Aqui a gente pode ver, né, a figura, onde nós teríamos dois líquidos immiscíveis que não se misturaram, eles estavam no mesmo sistema, formando um sistema heterogêneo, e foi utilizado um sifão, que é esse tubo aqui, né, para separar um líquido do outro. E é importante lembrar que eles têm que estar, um está no nível mais alto e o outro no nível mais baixo. Já a decantação com funil de bromo, né, que pode ser chamado também de funil de separação, é um processo também que separa a mistura de líquidos, né, utilizando exclusivamente, né, mistura formada por dois líquidos miscíveis, ou seja, né, uma mistura heterogênea. Então imaginemos que tenhamos aqui a figura do funil de bromo, funil de separação. A gente pode ver que aqui na parte inferior existe uma torneirinha, né? A mistura é colocada no interior do funil, a torneira fechada. Então imaginemos que aqui tenhamos água e óleo. Esperamos, né, a mistura entrar em repouso. O mais denso vai ficar na parte inferior, enquanto que o menos denso ficará na parte superior. Nós iremos abrir a torneira e vagarosamente o líquido mais denso vai saindo, enquanto que o líquido menos denso ficará no interior do funil de bromo. A gente vai controlando essa saída. Então, a decantação com funil de bromo é também um processo utilizado para separar misturas heterogêneas, só que misturas heterogêneas de líquidos immiscíveis. Temos aqui, né, a mistura de sólidos e líquidos. Sempre aqui nós estamos falando de misturas heterogêneas. A decantação com sifonação a gente viu no slide anterior, né? A gente usa lá um sifão. É necessário que os recipientes estejam com níveis diferentes, um mais alto, outro mais baixo, e aí ocorre o processo de separação. O líquido vai sair de um dos recipientes e o sólido vai ficar lá retido no final. A centrifugação é um processo que é utilizado para acelerar a decantação. Então, esse processo de centrifugação ele é muito utilizado em laboratórios de análises clínicas. Então, às vezes você vai fazer um exame de bioquímico, por exemplo, e aí o sangue é coletado, é colocado em um tubo de ensaio sem anticoagulante, e esses tubos de ensaio são colocados numa centrífuga. Então a força centrífuga, que é uma força que joga para fora, separa os sólidos do sangue, ou seja, as células e elementos figurados do sangue são separados da parte líquida, que seria o plasma, né? Ou pode ser ainda o soro, se dele for extraído o fibrinogênio. Então a centrifugação é um processo utilizado para acelerar essa decantação, esperar que as partículas mais densas, né, fosse para o fundo do recipiente, iria ser um processo mais demorado. Então a gente utiliza a centrifugação para acelerar esse processo. A filtração comum é um processo que a gente utiliza em casa para fazer café, por exemplo. Então a gente utiliza um filtro, que é uma membrana, e o que acontece? O sólido ele fica retido no filtro, fica retido nessa membrana, enquanto que o líquido passa. No caso do preparo do café, a gente utiliza água quente. A água quente extrai as substâncias que estão lá no pó do café e o pó fica retido no filtro. Já a filtração a pressão reduzida, ela vai acelerar o processo de filtração. Então, às vezes, o sólido ele é um particulado muito pequeno, muito fino, e ele está lá disperso no líquido, e o processo de filtração comum seria um processo muito demorado. Então, para acelerar esse processo, nós utilizamos uma filtração a pressão reduzida. A gente vê aqui um funil diferente, é um funil de Buchner. Aqui acoplado a ele nós temos uma vidraria chamada Kitasato, e a essa vidraria tem uma mangueira aqui que vai estar acoplada a uma bomba de vácuo, uma bomba de pressão reduzida. Essa bomba succiona o ar de dentro do Kitasato, isso acelera o processo da filtração, porque o líquido que está aqui na mistura ele vai cair aqui no recipiente, enquanto que o sólido ficará retido no filtro. Mistura de gases e sólidos, nós temos lá o repouso.
Então, por exemplo, quando um carro passa por uma rua muito empoeirado, o que acontece? Sobe a poeira. A poeira nada mais é que uma mistura de gases com particulados. E depois de um tempo a gente vê que a poeira ela baixa, né? Porque as partículas sólidas elas vão para o sólido para o solo por serem mais densas, enquanto que o gás ele fica, né, no ar. Então o repouso é uma maneira de separar gases de sólido. Temos a filtração, né? Passa-se a mistura heterogênea por um filtro. Isto é um material poroso no qual ficam retidas as partículas sólidas. Então, nós temos aqui como exemplo o aspirador de pó, né? Uma corrente de ar passa por dentro dele, succionando, né, a poeira e fica retido aqui dentro no filtro a partícula sólida enquanto que o ar passa. Então a filtração é um processo também utilizado para separar uma mistura de gás e sólido. E por último aqui nós temos mistura de gases e líquidos. Nós temos como um processo de separação dessas misturas o aquecimento. Então quando nós temos um gás dissolvido num líquido e nós aquecemos esse líquido, o que acontece? Esse gás ele tem a sua solubilidade diminuída. Então o gás ele sai da mistura gasosa quando essa mistura é aquecida, porque o que favorece a dissolução de um gás dentro de um líquido é a temperatura baixa e uma pressão alta. Ok? Então esses foram alguns processos de separação de misturas heterogêneas e por hoje é só, estudante. Até a próxima, se Deus quiser.